e Atlético jogaram no Morumbi. O Atlético venceu a primeira fora de casa, saiu da zona do rebaixamento e afundou o São Paulo, que por sua vez perdeu o aproveitamento de 100% como mandante no campeonato. O Sormani abriu o programa dizendo que está extremamente preocupado com o São Paulo, Sormani. E na verdade isso aí foi uma conversa que eu estava tendo com o Edmundo antes de começar o programa, né? E a gente está preocupado, porque o São Paulo, gente, é um time que a gente nota, não é um time, é um arremedo de time de futebol, né? O São Paulo, havia muito tempo que eu não presenciava um time tão fraco como esse time do São Paulo. O Cueva, que era o jogador que poderia jogar, não está jogando nada. Tudo cai nas costas do Prato. Tudo sobra para ele. Jogadores sem experiência, jogadores sem personalidade, jogadores fracos tecnicamente. A zaga do São Paulo é um horror. Já disse isso aqui várias vezes, fui criticado por alguns amigos são paulinos. Acho a zaga do São Paulo muito fraco mesmo. Olha, quem se salva é o Rodrigo Caio, que não passa de um bom zagueiro, ponto. Ele é bom zagueiro, ponto. Nada além de bom zagueiro. Maicon é muito fraco, os dois meninos lá, Douglas e Lucão também são jogadores que falham demais. Lugano é um veterano. Isso aí tudo acaba sobrando. Isso aí, o tributo que se paga por ter um time, por uma zaga tão fraca como essa, é alto. É muito alto. O time está sempre correndo atrás do resultado. Que invariavelmente sai gol. E os gols que o São Paulo toma quase sempre saem de falhas. Como aconteceu hoje, por exemplo, o segundo gol. A gente vai falar bastante do Lucão, que foi personagem importante no pós-jogo, né? Quando ele disse que é para a torcida do São Paulo ficar tranquila, que logo ele vai embora. Mas vamos falar do time que venceu o jogo. O Roger ganha também um respiro, ganha 3 pontos importantes na tabela. O Atlético, PBC, você costuma dizer no Raio Fox que time que cruza muito é time que não tem recurso para jogar com a bola no chão. Mas o Atlético cruzou 63 vezes contra o Vitória em casa, contra o Atlético Paranaense em casa e perdeu o jogo. Hoje foram 12 cruzamentos, 63 no meio de semana contra 12 no final de semana e o Atlético sai do Morumbi com 3 pontos. A diferença é que ele teve mais posse de bola na quarta-feira e hoje não. E hoje não, hoje teve 40% de posse de bola, ele deixou o São Paulo jogar. E o São Paulo tem conseguido melhores resultados quando consegue entender a característica do jogo. Hoje era um jogo mais difícil de entender. Claro que assim, o São Paulo tinha que ganhar o jogo, ponto, parágrafo. Tinha que ganhar o jogo. Mas você pega, quando o Rogério desceu da filosofia dele, quando o Rogério desistiu um pouco momentaneamente de jogar com pressão, com posse de bola, quando ele foi enfrentar o Corinthians em Itaquera, quando foi enfrentar o Palmeiras no Clássico no Morumbi, ele sabia que precisava jogar de uma maneira mais cautelosa. O jogo contra o Atlético, ele sabia que precisava ganhar o jogo em casa, e ele foi jogar. E aí esbarra em limitações que o Sormani tem razão, embora passem pela montagem da equipe, né? Você tem 6 meses de montagem de uma equipe, com o mesmo técnico, você podia ter conseguido evoluir mais. Acho que o elenco do São Paulo tem limitações. A questão da zaga, eu ainda acho aquilo que eu sempre, que é meu mantra. Time bom protege zagueiro ruim. Time ruim enterra zagueiro bom. Quando o Balsa fechava a casinha ali atrás, o time não era bom, mas a casinha estava fechada. A torcida adorava o Maicon. Quando o time sai para jogar, a limitação do Maicon se evidencia. Agora, o time estava com o resultado mais ou menos ali garantido, pelo menos um empate, mas PVC, e o Lucão falhou feio. PVC, quando você escala 3 zagueiros, você não está desconfiado deles? Talvez não. Assim, eu acho essa é uma coisa que eu me pergunto. Eu vou botar 3 para que eles se protejam. 2 não estão dando conta. 2 não estão dando conta. E assim, eu acho que... Assim, o Atlético Mineiro estava na zona de rebaixamento, tá? Mas tem um padrão de jogo, troca peças. É igual o Palmeiras, a qualquer momento vai reagir. O Palmeiras não estava bem, mas tem um padrão de jogo, aí você troca as peças que não estão jogando bem hoje, vão jogar bem amanhã e vice-versa. Vamos voltar só para o Acho que o grande problema do São Paulo é esse, essa rotatividade alterna de 3 zagueiros para o que o Palmeiras também tem. 2 zagueiros, 3 volantes, 2 volantes. Não tem uma filosofia definida, né? O Palmeiras também não tem. Também joga de acordo com o adversário. Agora, só para voltar, a questão dos 3 zagueiros, qual é a lógica dos 3 zagueiros? A história dos 3 zagueiros. Como é que nasceu o 3-5-2? Jogava todo mundo no 4-4-2. A lógica do Sete Piontek, que nos anos 80 criou, era: se eu só tenho 2 atacantes para marcar, eu preciso de 3 zagueiros, não preciso de linha de 4. Eu preciso de 2 para marcar e 1 para ficar na sobra. Era essa a lógica. Então, desse ponto de vista, você vai fazer um time que ataque mais.
O problema do São Paulo, eu acho, que você joga com 3 zagueiros. O São Paulo passou a ter 3 zagueiros nos jogos mais cautelosos, contra o Palmeiras, por exemplo, mas a proteção com o Jusilei e com o Cícero, ela não existe. O time continua exposto. Sim, mas hoje 80% dos times, ou 90% dos times, jogam num 4-1-4-1. Ou no 4-2-3-1 com um atacante só. Sim. Então, quando você tem 3 lá, você 2 sobram, vai faltar em algum lugar. Põe um volante no Casares e põe 2 zagueiros aqui e resolveu o problema. Agora, ele tentou manter a história que ele tem jogado, que funcionou em alguns jogos, em casa inclusive, e hoje, assim, acho que não é por isso, é porque o time não consegue construir o jogo quando tem a bola e não consegue se proteger quando não tem. Mesmo com 3 zagueiros e com Jusilei e Cícero na frente dele. Eu estou entendendo o seguinte, o Edmundo sugere, se o problema é na construção, eu acho que todo mundo está de acordo, por que deixar 2 jogadores à toa, entre aspas, no sistema defensivo, sendo que tem um jogador de ataque apenas hoje, no caso o Rafael? Você acaba perdendo o meio-campo naturalmente. Se recheasse o meio-campo, não teria mais gente para construir? Vamos lá, ele ia marcar quem? Ele ia sair com o Lucão do lado em cima do Robinho, ele ia segurar o Jusilei com o Casares, ia ter um zagueiro com o Militão, com o Fred, ou o Lucão com o Fred e sobrar o Maicon. A lógica desse sistema é esse. O Robinho é um ponta que não é ponta, né? Ele circula o tempo inteiro. Então um dos zagueiros vai sair com ele. Não na caça individual, mas vai sair. Se funcionar, resolveu. O problema é que não funciona. Porque você tem um sistema... Como que o Casares bate tão livre da entrada da grande Exatamente, área? porque não funciona. Mas o Palmeiras foi jogar o jogo contra o Atlético, que não ganhou, foi 0-0, não tomou gol. O que é que o Cuca fez? Ele sabia que tinha que marcar um ponto e tinha que marcar o Casares. A preocupação dele era o Casares. O que ele fez? Tirou o Felipe Melo e colocou o Thiago Santos para marcar individual. O Casares não jogou. Sim, PVC, mas quando você tem 3 zagueiros e tem um só lá para marcar, sobram 2. Jogador inteligente, que me pareceu que foi isso que fez o Casares, eu não vi o jogo, eu vi só os melhores momentos depois, porque eu estava vendo o Fla-Flu. O Casares, ele tá na marcação, no fundo, e aí ele sai. E essa é uma dúvida muito, muito grande do terceiro, dos 3 zagueiros. Se ele acompanha até o fim, ou se ele deixa o volante fazer a função. Se ele deixa o cara dominar lá, porque de lá, teoricamente, não sai gol. Mas saiu gol. Mas saiu. Então, isso tem que ser muito bem treinado. Claro. Então, você tem que estar muito consciente do que você está fazendo. É que eu acho que a lógica dele era manter o que vinha atuando. Manter a espinha dorsal. E, em teoria, um zagueiro saía com o Robinho, um volante pegava o Casares, um zagueiro pegava o Fred e o outro sobrava. Mas o Atlético mereceu ganhar o jogo? Mereceu, jogou melhor. Em tempos de jogo quarta e domingo, que não há tempo para treinar, as coisas estão sendo testadas na prática. E aí tudo bem, gol do Palmeiras com 3 zagueiros, mas perdeu do Corinthians. Claro, verdade. E agora perde Então é um sistema que deve ser repensado. Ou ele não confia nos zagueiros. Não, quando ele era goleiro, eu me lembro muito bem, o Rogério Ceni, ele sempre defendeu 3 zagueiros. Sempre. Ele dizia que, inclusive, para ele, goleiro, era melhor ter 3 zagueiros a protegê-lo. Eu imagino que ele deve continuar pensando a mesma coisa. Mas ele começou a trabalhar... Mas eram outros tempos. Pois é. Era um tempo de 4-4-2. Entendeu? 2 pegam, um Sim, sobra. agora é do 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, mudou, eu tô entendendo o que você tá falando. Entendeu? Eram outros tempos. Eu acho que você tem que estar... Mas eu acho que... sem crítica ao Rogério Ceni, por favor, mas eu acho que você tem que estar atento ao time adversário. Eu acho que ao ver o time sofrer tantos gols, com uma defesa tão vulnerável como o São Paulo tem mostrado, eu vou botar 3 zagueiros. E vamos ver o que vai dar. E os números, aí no primeiro jogo ganha no Palmeiras. Então, os números apontam melhor em relação ao começo do ano. Exatamente. Quando era um time extremamente goleador, mas que tomava muitos gols. A defesa melhorou. Se essa foi a tentativa, ele acertou. Acontece que o ataque empobreceu. Ele não achou a medida ainda. Até com saída de jogadores importantes, né? Luiz Araújo. David Neri. Que é um problema que o São Paulo tem tido. Uhum. Eu falei dos 3, o Casares, Robinho e o Rafael Moura. Mas assim, o São Paulo tem mudado muito também por causa disso que o Edmundo citou agora. Que é você ter um time que recebe propostas e negocia. Embora tenham sido
David Neres, Luiz Araújo, Lianco. Você não mexeu totalmente na estrutura. O que mexeu na estrutura foi, quando o Rogério assumiu, lá na Florida Cup, que ele passou 15 dias nos Estados Unidos trabalhando, e muita gente dizia, ele vai jogar 3-4-3. Aí ele começou jogando 4-3-3. Ele não começou com 3 zagueiros. Mas ele treinou 3 zagueiros nos Treinou, Estados Unidos. mas todo mundo falou, vai jogar os dois. O Rodrigo Caio jogou avançado. O Rodrigo Caio jogou avançado, jogou no meio campo. E ele começou a temporada jogando com linha de 4, com uma variação que podia acontecer durante o jogo. O jogo contra o Palmeiras, quando ele foi jogar e deu certo, dali pra frente o time passou a ter sempre 3. É um 3-4-3, vai. O Maicon como líbero, e ele falou na coletiva depois do jogo contra o Vitória que o Lugano é o reserva do Maicon, porque o Maicon joga na sobra, e ele passou a jogar assim. Só que o time perde. Não tem suficiente proteção, explode na defesa e não tem criação. Então, aí ou é o Maicon que falha no clássico, ou o Douglas que comete um pênalti, ou é o Lucão. As falhas individuais têm também estava falando no começo. Seguindo São Paulo. Vamos ouvir os personagens, inclusive o Rogério Ceni, para a gente falar mais da vitória do Atlético e que grande vitória em cima do São Paulo no Morumbi. É claro que a torcida nem sempre tem aquela paciência, mas o Lucão é um cara que tem muita qualidade, é um cara novo e é um cara que no futuro muito próximo pode dar muita alegria ao São Paulo. 8º jogo no Brasileiro, se a gente separar para analisar, a defesa errou em 2 jogos, contra o Corinthians e agora. Só erra quem está lá dentro. Se a gente parar para analisar também, às vezes um atacante erra o gol, erra uma cabeçada, erra um chute. E é claro que quando você erra e seu adversário faz gol, a defesa sempre é mais cobrada. Eu acho que a gente tinha que analisar os jogos também de maneiras iguais. Tanto o meio, todo mundo, até a bola chegar na defesa, ela vai passar pelo ataque, vai passar pelo meio, pelos laterais. Então a gente tem que começar também a ver. Lógico que a gente tem que corrigir os erros individuais. A gente tem corrigido, a gente tem tentado dar o nosso melhor. Foi justo, sim. Claro que as falhas acontecem, né? A gente não está aqui para jogar o jogador do São Paulo, mas acho que o nosso time teve mais volume de jogo no primeiro tempo, principalmente. Poderia ter feito outros gols ali também e acabou tomando um gol no segundo tempo, logo no comecinho, que isso dificulta bastante, mas acho que o nosso time teve volume, lutou, né? E acho que uma vitória aí com a cara do Galo. Nosso time hoje, né, com todo o respeito, eu não gosto de criticar o Marcelo, mas o nosso time é mais organizado, né? Acho que o Roger vem implantando a filosofia que ele gosta que faça e nós jogadores a cada jogo vem se adaptando mais. Eu acho que quando o time está completo, né, o nosso time, o nosso objetivo é brigar por todas as competições. A gente não tem que priorizar nenhuma, tem que tentar ser campeão da Libertadores, tentar ser campeão brasileiro. Nós temos elenco para isso, né? Claro que dificulta, como eu falei, com as ausências que nós temos de jogadores importantes, né? O Gabriel na defesa, o Marcos Rocha que é titular absoluto, o próprio Fred que também ficou fora nesses 2 últimos jogos. Então acho que quando a gente estiver completo, a gente vai com certeza brigar lá em cima. Foi pênalti do Júnior Tavares naquele lance com você, que você puxou a bola para trás, acho que para poder bater, os 2 acabaram caindo. Foi pênalti, foi um contato natural. Reclamação do Galo houve muita, né? Pênalti, inclusive a arbitragem nos confirmou, mas erro já passou, graças a Deus a gente não precisou do pênalti. O juiz ou alguém conversou contigo? Confessou o pênalti, mas o erro ali no lance... Eles admitiram que erraram? Sim, mas vamos isentar o Braulio de qualquer polêmica e qualquer erro. Ele também é um ser humano, faz parte. Ele tem poucos segundos para decidir. A gente do Atlético, sim, cobra, não só hoje, mas que a gente é o único time do campeonato que ainda não teve uma penalidade ao nosso favor. Bom, a gente só não isenta o Carlos Simon, né, de analisar todos os lances. Então vamos nessa. O Rafael Moura passou um pano, né, na situação da arbitragem e a gente então ouve agora o nosso árbitro de 3 Copas do Mundo. Isso é pênalti, Simon? O árbitro é de Santa Catarina, o Braulio da Silva Machado. Eu não interpretei como pênalti. Rafael Moura dá o tapa na bola, mas adianta um pouco e se projeta. É aquela velha tecla que eu bato. Dentro da grande área o jogador já vai propenso para cair, né? O jogador do corta mal a bola, tá? Mas olha como ele dá o toque e ali ele acaba meio se enroscando, entendeu? Para mim não caracteriza a penalidade máxima. O jogador de São Paulo não vai direto no pé dele, tentando fazer a infração, né? No corte dele ele meio perde o embalo da jogada ali. E aí é uma jogada complicada, mas eu não interpretaria como pênalti. Eu penso que nem o árbitro aí, Braulio, não marcaria esse pênalti também. Esse suposto pênalti, né? Reivindicado nem por cima pelo nem por Rafael baixo. Nenhum dos falta. dois. Bom, vamos ouvir os técnicos então no Morumbi. Melhor para o Roger, que volta a BH com 3 pontos na bagagem. Tem uma declaração pra gente aí no final que, para alegria da torcida ou de parte da torcida, que essa parte pode ficar tranquila, que ele
está indo embora, que os dias dele vão terminar aqui no São Paulo. Eu queria que você falasse sobre isso, se há como contornar isso, um zagueiro que é jovem e tem até qualidade, né, para jogar futebol. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, sim. Eu não vi a declaração, estou indo pelas duas palavras do Lucão. Eu lamento que ele dê esse tipo de declaração, porque vaias e aplausos são do jogo, né? Ele é um patrimônio do clube e eu prefiro ver melhor exatamente as palavras que ele usou para me aprofundar em qualquer declaração dele, mas é sempre ruim quando você é vaiado dentro de uma partida, mas você também tem que ter, né, ter cabeça no lugar para não dar uma declaração que futuramente você possa ter arrependimento por ser dado ali. Eu na verdade, eu sou de uma época que, para mim, independente de vaias ou aplausos, era sempre muito, muito especial e muito importante jogar pelo São Paulo, né? Então, eu gostaria também que ele tivesse esse sentimento que é sempre importante ele valorizar essa oportunidade que é passar pela história do São Paulo. Mas independente de os individuais, a responsabilidade é minha. Eu que escolho o sistema de jogo, como jogar, as peças. Erros acontecem dentro de um jogo, assim como a gente não fez grandes jogos e obteve vitórias. Eu acho que hoje a gente teve muita oportunidade boa de sair, fazer o 2-1, o 3-1. Não conseguiu, né? Mas erros são do jogo, mas a responsabilidade é sempre minha. Resultado e produção. Eu vi as duas coisas. Um primeiro tempo em que a gente conseguiu neutralizar bem o São Paulo. Fizemos o gol, poderíamos ter feito um outro. Sabíamos a forma que o São Paulo vinha jogando. O gol logo na volta do intervalo jogou de novo o São Paulo para a partida, e com as modificações que o Rogério fez também tornou mais ofensivo e nos deu campo para contra-atacar. E erramos em alguns momentos nessa construção que nos permitiu matar o jogo até antes disso. Uma penalidade a nosso favor que eu confesso que eu não consegui entender até agora porque que o árbitro não marcou. No último jogo contra o Atlético, ainda no jogo 0-0, um gol completamente válido que foi anulado. Ainda bem que a penalidade não dada hoje não influenciou no resultado. Mas uma arbitragem que foi bom até aquele momento e quase joga toda a arbitragem por água abaixo por um lance que é muito claro de poder decidir.